Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz dias que eu tenho vontade de gravar esse vídeo, porque o Senhor colocou no meu coração de falar sobre esse assunto. E o tema de hoje é: por que tem pessoas que elas sofrem caladas? Porque tem pessoas que elas não procuram alguém para conversar, porque elas não desabafam com outras pessoas, porque tem pessoas que não confiam em ninguém, né? Não conseguem pedir ajuda ou desabafar com outras pessoas alguns problemas que elas passam. E algumas acabam até adoecendo, né, psicologicamente, e algumas até cometem suicídio e, e ninguém sabe o porquê que ela cometeu, né? Por que ela cometeu o suicídio. Outras não cometem, mas passam muito tempo sofrendo, né, durante a sua vida. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu sinto que é muito importante falar sobre esse assunto. E no vídeo de hoje, eu vou dizer a você por que, né, que essas pessoas agem dessa forma. O motivo, né, pelas pessoas agirem dessa forma, delas não confiarem, delas não conseguirem desabafar com outras pessoas, delas não conseguirem pedir ajuda, o motivo delas agirem dessa forma é por causa do julgamento. É por causa do julgamento que muitas delas passaram, né? Não estou generalizando, mas muitas pessoas têm medo de pedir ajuda, de se achegar, porque têm medo de serem julgadas, né? De serem apedrejadas, infelizmente, né? E assim, naquele tempo, né, existe uma passagem bíblica, né, que fala da mulher adúltera, que os homens, né, daquela época queriam, né, o povo queria apedrejar aquela mulher por ela ter adulterado. Mas o Senhor Jesus, que era e é santo, sempre foi santo, ele não julgou aquela mulher em nenhum momento, mas pelo contrário, ele estendeu as suas mãos para ela e não a julgou, mas a perdoou pelo seu pecado e disse a ela que vá e não peques mais. Mas ele não a julgou, ele a ajudou. E infelizmente, alguns de nós, em vez de darmos a mão a uma pessoa, alguns de nós julga, né? Muitas pessoas julgam em vez de ajudar. Algumas pessoas esquecem que são falhas, né? Alguns de nós esquecemos que temos nossas falhas, esquecemos que nós pecamos e às vezes até condenamos outras pessoas, né? Se nem mesmo o Senhor Jesus Cristo fez isso com a mulher adúltera. Então, esse é o motivo por muitas pessoas sofrerem caladas. É por causa do julgamento, né? Muitas sofrem por causa de pessoas de mente fechada, por causa de pessoas que não estudaram ou que não estudam a palavra e que não estudaram também, né, sobre outras coisas também que poderia ajudar muitas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que não está bem psicologicamente, se a gente procurar estudar um pouco sobre a mente humana, a gente vai poder ajudar uma outra pessoa. Não somente quem é um profissional mesmo da área, mas todos nós deveríamos procurar estudar um pouco sobre a mente humana, para que nós venhamos poder ajudar outras pessoas, para que nós venhamos poder ouvir as pessoas e poder ajudá-las. Mas, infelizmente, em vez de nós fazermos isso, de nós ajudarmos, né, ou tentarmos ajudar, muitas vezes nós
julgamos a pessoa, falamos coisas precipitadamente, coisas que nós não deveríamos falar, né? E essas pessoas, elas sofrem muito mais, porque em vez de elas receberem um acolhimento, uma ajuda, um abraço, uma palavra de ânimo, uma oração, infelizmente, elas são apenas julgadas, maltratadas, são interpretadas de maneira errada, né? E eu falo isso por mim mesma, né? Eu passei por isso, né? Então, eu tenho total domínio sobre esse assunto, porque eu já estudei um pouco sobre a mente humana e também eu já senti na pele, já passei muitas coisas calada, né? Sofri calada por causa de julgamentos, né? E uma das coisas que eu passei foi em relação à depressão, porque eu tive uma depressão desde a infância, só que eu só vim descobrir na idade adulta, quando eu tinha uns 23, 24 anos, e devido a algumas pessoas de mente fechada, principalmente naquele tempo, né? Hoje eu tenho quase 30 anos, e eu tinha 23, 24 quando eu descobri, né? E assim, por ter pessoas de mente muito fechada, tudo para elas era não é coisa de Deus, né? Isso é demônio, né? Infelizmente existem pessoas hoje em dia, familiares que não compreendem, familiares que lhe julgam, que em vez de lhe abraçar, lhe dar uma palavra, mas eu não os culpo, né? Mas por que eu não os culpo? Porque eles não aprenderam, não estudaram sobre isso e também eles não tiveram pessoas também que não tiveram pessoas empáticas, né? Pessoas para se colocar no lugar deles. E naquele tempo não se ouvia muito falar sobre depressão, existia um tabu muito grande, né? E os mais velhos, eles não tinham muito conhecimento nessa área, mas o julgamento era constante, né? Então a gente tinha medo de falar. Então eu sofria calada, não falava nada para ninguém, né? Eu tinha ido ao médico, eu consultei com a médica e ela falou, né, que eu estava com início de depressão. Eu até falei aqui no canal como foi que eu descobri que eu estava com depressão, né? Resumidamente, eu estava num dia, né, como qualquer outro dia normal, e eu me senti mal na rua, né, perto aqui da minha casa, e eu senti muita tontura, muita arritmia cardíaca, e eu senti também a respiração muito ofegante, né, muita falta de ar, popularmente falando. Então eu achava que eu estava com outras enfermidades, porque naquele tempo eu também não tinha, né? Como eu falei, naquele tempo eram poucas pessoas que tinham esse conhecimento sobre a mente, né? Sobre o psicológico. E eu não tinha esse conhecimento, né? E quando a médica falou de cara, eu não acreditei. Eu achei que fosse realmente doença física, doenças, enfermidades físicas. E eu só acreditei, né, quando eu fiz exames para mim ter a certeza, porque o medo de estar doente era grande. Então, eu já estava com depressão e ao mesmo tempo com um certo pânico devido a esses sintomas que eu estava sentindo. E eu me via sozinha ali naquele momento, né? Passei muitos anos sofrendo sozinha, sendo que eu já sofri antes, mas não sabia o que era, né? Então, eu sempre chorava e sempre sentia muitas coisas, mas eu não sabia o que era e também eu não falava, né? Não comentava para ninguém. Cheguei a tomar medicamentos, né? E a médica falou, né, um tanto de tempo, né? O tempo que eu deveria fazer o tratamento, eu desobedeci, passei do tempo e eu viciei nos medicamentos e eu fiquei viciada e eu quase não consigo parar.
eu vim conseguir parar hoje em dia, né, com 29 anos de idade, né, graças a Deus eu não estou mais dependente desses medicamentos. Mas foi uma luta muito grande, né? Você sofrer só, sem a ajuda, sem o auxílio de ninguém, né? Sem o auxílio de outras pessoas, né? Pessoas muito assim próximas que poderiam lhe ajudar, mas você não pede ajuda porque você já sabe qual é a reação daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então você acaba sofrendo muito mais. Existem algumas pessoas que até cometem suicídio. Aqui eu falei da depressão, mas tem pessoas que sofreram outras coisas, né? E sofreram sozinho. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Que eu gostaria de. Eu precisava falar desse assunto, né? E eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis repassar no vídeo de hoje, né? Que você aí que não tem ainda uma certa empatia pelo próximo, que você possa estudar um pouco mais e tentar se colocar no lugar de alguém e procurar ajudar outras pessoas na medida do possível, né? No que você puder. E eu agradeço mais uma vez por você ficar até o final desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.